Nem toda prova vem por erro. Algumas vêm exatamente porque você está fazendo o certo. Daniel já não era mais o jovem, levado cativo. O tempo passou. Reinos mudaram. Governos caíram. Mas ele continuava. Ali afirman constante, diferente, e isso começou a incomodar. Daniel se destacou. Sua forma de viver, sua integridade, sua responsabilidade, tudo nele era diferente. E por isso foi promovido. Ele passou a ocupar uma posição de autoridade. Isso revelou algo inevitável: inveja. Porque quando alguém cresce com integridade, quem não vive assim se sente ameaçado. Os líderes ao redor começaram a observar Daniel, procuravam erros, falhas, qualquer motivo para acusá-lo, mas não encontraram nada. Nada. Sua vida era íntegra. E isso criou um problema para eles. Se não havia erro, precisariam criar um. E então veio a estratégia. Eles entenderam algo. Só vamos conseguir atingir Daniel se for naquilo que ele acredita. Isso é profundo. O ponto forte dele virou o alvo. E então convenceram o rei a assinar um decreto. Durante um período, ninguém poderia fazer oração a nenhum deus ou homem, a não ser ao próprio rei. Uma armadilha perfeita. Legal, oficial, irreversível. Agora, Daniel tinha uma escolha: parar de orar e se proteger, ou continuar e enfrentar a consequência. E o texto diz algo poderoso. Ele foi para casa, abriu as janelas e orou, como sempre fazia, sem esconder, sem mudar, sem negociar. Isso não foi imprudência, foi convicção. Daniel não começou a orar. Naquele dia, ele tinha um relacionamento com Deus. Aquele momento apenas revelou isso. E rapidamente ele foi visto, denunciado, levado ao rei. E aqui a história ganha um tom emocional, forte. O rei não queria fazer aquilo. Ele gostava de Daniel, reconhecia seu valor. Mas havia um problema. A lei, naquele sistema, nem o próprio rei podia voltar atrás. E isso mostra algo importante. Nem sempre quem está acima de você pode te proteger. Mas Deus pode, mesmo contra a vontade. Daniel foi lançado na cova, o lugar da morte, o lugar do medo, lugar onde tudo deveria acabar. A pedra foi colocada, a cova foi selada, e humanamente não havia saída, mas algo invisível estava acontecendo. Deus entrou na história, os leões estavam lá, reais, ferozes, mas não tocaram nele, porque a presença de Deus mudou o ambiente enéqua. Isso, o rei não conseguiu dormir. Passou a noite inquieto, ansioso, esperando, e ao amanhecer, correu até a cova, chamou por Daniel, sem certeza, sem garantia, apenas esperança. E então veio a resposta. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel estava vivo, sem ferimentos, sem marcas, sem danos. Porque confiou essa história. Não é apenas sobre livramento. É sobre posicionamento. Daniel não orou para ser livrado. Ele orou porque era fiel. E isso muda tudo. Porque muitas pessoas só buscam a Deus em momentos de crise. Mas Daniel já tinha uma vida com Deus antes da crise. E isso sustentou ele durante a prova. Hoje, muitos enfrentam covas, situações difíceis, pressões, injustiças, momentos onde parece que não há saída. E a pergunta é: você tem uma fé que te sustenta nesses momentos? Ou apenas uma fé de emergência? Daniel nos ensina que o segredo não está no momento da crise, está na constância antes dela. Ele não construiu fé dentro da cova. Ele levou fé para dentro da cova, e isso fez toda a diferença. Porque quando você já tem relacionamento com Deus, a prova não te destrói. Ela revela quem você é. E no final, Deus não apenas livrou Daniel, exaltou, honrou e mostrou para todos que existe um Deus vivo. Essa é a chave.
A sua fidelidade não impacta só você. Impacta quem está ao redor. Daniel poderia ter evitado a cova, mas escolheu permanecer fiel. E por causa disso, testemunhou um milagre. Talvez hoje você esteja diante de uma escolha: ceder ou permanecer, se esconder ou continuar. E talvez pareça que continuar vai te levar para um lugar difícil. Mas essa história prova uma coisa: é melhor estar na cova com Deus do que fora dela sem Ele. Porque no final, não é o lugar que define o resultado, é a presença.